Vamos orar? Espírito Santo, se faz presente, por favor. Coloca a sua mensagem mais em nós e que ela cumpra o propósito para que existe ser transformadora em todos nós. Eu quero pedir ao Senhor, junto com isso eu quero te dar graça, Senhor, por todos os cristãos que estão aqui hoje, tendo o privilégio de poder te adorar, poder dançar, poder gritar. Esse é um privilégio que não é o mundo todo que tem, e nós temos. Obrigado por esse lugar, por esse espaço, por essa comunidade, por esse tempo. Obrigado porque os nossos pais estão vivos, os nossos filhos estão vivos, nós estamos bem de saúde. Obrigado, o Senhor merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. O Senhor merece toda a nossa voz, toda a nossa concentração. Então eu peço que o Senhor nos ajude hoje a seguir a orientação de Paulo, levar cativo todo pensamento. Esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido com gratidão. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor se dignou a estar aqui conosco, cumprindo a tua promessa de que onde estivesse 2 ou 3 interessados no Senhor, buscando o Senhor se faria presente. Eu te peço perdão por apresentar a tua mensagem de um modo tão humano, mas eu sei que o seu Espírito, que é sobre-humano, ele está aqui hoje e ele fará o que é preciso que a tua mensagem faça. Então nós te agradecemos por Cristo nosso Salvador. Amém. Amém. Indo Jesus, agora eu tenho uma arma aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perceberam a diferença? Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Eu recebi uma chamada de atenção aqui, de que eu ganhei uma Bíblia com letra maior, mas eu estava lendo numa de letra menor. É por causa da linguagem me fez começar a estudar nela, então eu peço perdão, mas eu uso ela sempre. Eu fui vigilante por quase 20 anos e eu conheci a princesa sendo segurança no Hospital Nossa Senhora das Graças. Graças a Deus, eu conheci a princesa. Sabe que a gente se conheceu fazendo um teatro? Existia, não sei se ainda existe, faz tanto tempo que eu não estou no mundo assim de corporativo, que eu não sei, existe CIPA ainda, esses negócios assim? Existe? Então tinha um teatro que o hospital todo fazia, e vários setores do hospital se juntavam para fazer esse teatro, que era para que o hospital todo visse.
E era bem legal, eles tinham um anfiteatro bem bonito, eles davam tempo para a gente ensaiar e equipes de diferentes setores se conhecerem, eles davam lanche, era bem legal, era bem legal. E assim, a minha vida começou a brilhar, passou da tragédia à alegria, aquele dia quando eu vi a princesa vestida de preto. Ela era a Dona Certinha no teatro. Eu não lembro quem eu era, mas ela era a Dona Certinha. E dali nos conhecemos, né? Mas na minha vida de segurança, eu até vou cortar aqui um pedacinho, dizendo para as esposas e esposos. A princesa falou agora há pouco, orando aqui, pediu que Deus desse sabedoria para as esposas para que orassem pelos maridos, não foi? Lembram? Ela ora todos os dias por mim, e ela põe a mão em mim e ela fala assim: Senhor, cuida da mente dele, para que ele dirija bem a nossa casa, para que ele cuide bem dos nossos filhos, para que ele te veja, Senhor. Ela sempre ora assim. Então, fica aí uma dica para vocês. Talvez a razão de alguns maridos estarem sustentados na fé esteja muita participação seja das suas esposas intercedendo por você. Agora, eu estou vendo alguns rostinhos aqui, eu vou fazer um pedido especial para vocês. Se o seu interesse hoje foi em ouvir a palavra, por favor, fique. E eu vou te fazer um desafio de coragem agora. Se o teu interesse não foi para vir ouvir a palavra hoje, por favor, saia. Se você não vai sair, segure a tua atenção aqui para a palavra, porque Deus, Ele não fala para a gente sem motivo. Ele não fala para a gente sem motivo. Então, é para a sua vida, é para a minha vida, é para as nossas vidas. E tinha um colega de trabalho, quando eu estava vigilante, a carreira toda não foi sempre de vigilante, mas foi na segurança. Mas quando eu estava de vigilante, ele amava a farda que a gente usava. Eu acho que ele se auto-namorava. É verdade, a gente via ele assim no espelho, fazendo uns negócios assim, e daí andava nessa época, o posto que nós estávamos não era armado, mas ele tinha um coldre esperando uma arma, mas não tinha arma lá. E de vez em quando você pegava ele no escuro, você via ele fazendo assim, como se estivesse atento para um serviço. E um dia eu perguntei para ele, eu falei: por que você faz isso? Por que você anda desse jeito, se o posto não precisa? Ele falou assim: porque eu me acho bonito, assim, eu me gosto. Tá bom, você se gosta. Aí depois, eu, pelo menos, fui transferido para um posto que era armado. E quanto mais aparato de segurança você coloca para alguém que está trabalhando na segurança, pior é. Maior é o risco, menor a possibilidade de diálogo e de que a violência aconteça. Então a ideia dele de andar bonitão daquele jeito todo armado, ele não tinha ideia do que era ser colocado num posto onde precisa de arma, porque o risco real está lá, né? Eu estou falando isso hoje porque eu li: Pedro, não foi carne que te revelou. Eu estou falando, mas eu não estou enxergando. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ser bem sinceros. Todos nós chegamos aqui hoje vitoriosos, completo, vencendo o mundo, total, destruindo as portas do inferno. Alguns sim, né? Alguns vieram de uma costelada ontem que fez história, né? Mas nem todos. Alguns de nós, e boa parte de nós, e talvez a maioria de nós, tem vindo aqui debaixo de uma chuva de ofensa, uma chuva de resistência, de falta de dinheiro, de falta de recurso, de gente ofendendo a gente, de tantas coisas, de filho que não obedece, de casamento que não se encaixa. Mas nós nos batizamos
igual eles. Nós aceitamos Cristo igual os pais da igreja. Nós lemos e cantamos e falamos igual. O que é que faz a gente estar perdendo ou entendendo que está perdendo numa batalha ou outra? O que é que faz? A revelação de Cristo. Quando Jesus está conversando com esse povo, ele pergunta assim: todos os que me viram, todos os que tiveram contato comigo, quem eles dizem que eu sou? Eles dizem que o Senhor é João Batista, um homem que trouxe uma mensagem que chocou o mundo. Arrependei-vos porque o reino dos céus chegou, mas ninguém tinha visto. Mensagem poderosa, curta, enfática, poderosa. Uns dizem que o Senhor é João Batista. E outros dizem que o Senhor é Elias, um homem que trouxe uma mensagem que botou resistência para o Estado, mostrou para o rei quem o rei era, mostrou para ele quem Deus era e o que iria acontecer. Um ministério longo e difícil, um homem de coragem. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, um profeta que anunciou o que Deus traria de dificuldade para o país se eles não vivessem com obediência, e não bastasse, junto com isso, ele enfrentou as mesmas dores quando o país sofreu todo o revés que sofreu por causa da desobediência. Mas aí ele vai mais a fundo. Ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? O Senhor é Cristo, responde Pedro. Troquei o apóstolo aqui, não sei se ele estava lá. Acho que estava assim. O Senhor é Cristo. O Senhor é o nosso Messias. O Senhor é o Deus esperado. O Senhor é Filho de Deus. O Senhor é a pessoa que traria esperança para o nosso país. O Senhor é quem nos devolveria o sorriso, o riso. O Senhor é quem venceria os nossos inimigos. O Senhor é quem nos sustentaria. O Senhor é quem ressuscita pessoas. Como foi cantado aqui, o Senhor é quem faz o mudo cantar. O Senhor é quem faz o cego enxergar. O Senhor é Deus. O Senhor é Filho de Deus. E ele diz assim: olha, Simão, você é um bem-aventurado. No meio de toda essa equipe que me viu, e no meio dos outros que estão aqui, você é bem-aventurado. Porque essa revelação sua não é natural, não é um entendimento seu. Isso precisa vir do céu. Precisa vir. Eu estou chamando vocês hoje para entender essa mensagem junto comigo, para dizer que você, apesar da resistência, não precisa mais estar perdendo. Apesar da falta de recurso financeiro numa situação ou outra, você não precisa mais viver mendigando, porque existe promessa a respeito de quem conhece o Filho de Deus, de vida financeira na terra. Você não precisa mais viver doente, se arrastando por doença, porque existe uma palavra a respeito do Deus que encarnou e esteve conosco sobre doenças. Você não precisa mais viver com medo de assombro noturno e de coisas assim, dessa natureza e do mundo espiritual, porque existe uma palavra e existe uma vitória do nosso Deus sobre toda a hoste que existe na terra, e Ele está envolvido conosco. Depende muito da revelação que nós temos de quem Cristo é. Agora eu vou pesar um pouquinho a mensagem. Muitos de nós nos encontramos em lugares de crente, olhando Jesus de uma forma que Ele não é. Que Ele não é. Foi um grande profeta? Sim, foi. Foi. Enfrentou o Estado? Sim, enfrentou. Foi um curador de pessoas, da alma humana e do físico humano? Foi. Mas é mais que isso. É mais que isso. Então, a convocação da palavra hoje é: qual é a revelação que você tem do Cristo que você segue? Qual é a revelação, qual é o entendimento que você tem e eu tenho do Jesus que nós seguimos?
Ele é um profeta que fala coisas duras contra o Estado? Ele é um homem de valor? Quem ele é para você? Ele é um homem corajoso que merece ser seguido? Todos nós chegamos aqui hoje cristãos, mas eu tenho uma palavra muito boa para você. Todos nós chegamos aqui hoje seguidores de Cristo, mas todos nós, se você deixar, sairão daqui tendo um Deus consigo. Deus consigo, que não te faz mais parar. A minha pergunta é sobre igreja. Quando Jesus diz assim: sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você tem ideia de que a igreja, a que igreja você serve? Uma igreja que foi plantada do sobrenatural, do entendimento de um homem vindo do sobrenatural de Deus. Essa igreja não é natural. Quando nós olhamos os problemas de comunidade, as dificuldades, os acertos e desacertos que existem numa comunidade, muitas vezes nós pensamos: se eu não for, não tem problema. Se eu não ligar para o meu irmão que Deus está me dando um toque aqui, não tem problema. Se eu não falar tal coisa que Deus me mandou dizer para tal pessoa, não tem problema. Se eu não levar um pão para tomar café com ele, não tem problema. Ele vai estar no domingo do mesmo jeito e a gente vai se encontrar. Se eu não aconselhar ele, não tem problema. Ele vai passar por isso. Mas a que igreja você serve? Sabe que os meus 2 filhos, Matias e Júlia, o sonho deles, primeiro o Júlia, depois o Mate, eram ser maiores do que eu. E eles são. Hoje eles são maiores do que eu. E agora eu pergunto para eles: vai fazer o que com isso? Ser maiores do que eu? Eu me lembro que nós lutávamos jiu-jitsu, né? E eu sempre ganhava. Agora a gente não tem lutado mais, porque agora mudou o tamanho, né? O Júlio queria ser maior que eu, e quando ele ficou grande, ele vinha sempre do meu lado e me olhava assim: olha pai, olha pai. E agora ele é um moço desse tamanho. Serve para que ele ser maior que eu? Eu pavimentei um terreno dele, mas serve para quê? Em que caminho ele está caminhando sendo maior que eu, sendo mais alto que eu? O Matias a mesma coisa. O Matias eu vejo fruto nele, porque o Matias é desse filho que se eu estou dormindo ele vai, puxa a coberta e arruma. Ele é desse jeito, me obriga a tomar banho. É verdade, o Matias faz essas coisas. Pergunta se eu estou com fome, prepara coisas para a gente comer, se preocupa. Esses dias ele perguntou para mim: pai, que carne o senhor gosta? E eu não lembro muito bem o que eu respondi, mas passou 1 ou 2 dias, ele chegou com um pedaço de carne para mim. Para mim, ele não comprou para outros ou para fazer, ele comprou: pai, isso aqui é para o senhor, e me entregou assado. E claro que nós comemos juntos, né? Mas ele deu de presente para mim. O que você faz com o que Deus fez com você? Porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. De repente Cristo veio com força poderosa do céu, sobrenatural. Pela morte dele gerou vida em nós, e hoje nós somos vivos. Nós não somos mais um bando de cadáver, está escrito em algum lugar aqui. Nós não somos mais um bando de cadáver, mas nós somos vivos em um meio de cadáveres nesse mundo. E hoje o que você faz com a sua liberdade? Aqui, igreja, você pertence porque é que eu e você somos crentes. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Por quê? Quem fez faculdade aqui? Levanta a mão. E terminou. Beleza, ok. Quem terminou o ensino médio? Agora aumentou bem mais. Quem terminou o ensino fundamental? Quem foi para a creche e graduou lá? Entendeu? A gente sai da... Parabéns, Deus abençoe vocês. Mas quem passou por algum curso assim que te avaliou o teu intelecto, quando você termina ele, você sai da banca. Ontem um pastor estava falando a respeito da banca que ele sofreu, e ele sofreu mesmo, mas foi vitorioso. Quando você sai, terminou, entregou o seu TCC, entregou a sua tese, entregou a sua defesa, fez o que você tinha que fazer lá,
Você sai de lá e olha para o mundo todo fora da escola e agora? O que eu faço agora? Por que é que eu sou advogado? Por que é que eu sou médico? Por que é que eu sou professor? Por que é que eu sou mestre? O que eu faço agora? Você sabe por que aconteceu a sua formação? Você sabe por que você é cristão? Você sabe por que você foi salvo? Você sabe por... Alguém já perguntou nesse púlpito aqui, que eu não me lembro quem foi. Você sabe por que você não morreu logo após o batismo? Eu não sei, acho que foi o Du que perguntou. Quem faz pergunta dessa natureza é sempre... O senhor? Por que você não morreu logo após o batismo? É porque como igreja viva, há um trabalho para você na terra. Só que é preciso ser salvo, é preciso acreditar no Cristo, é preciso viver o Cristo, é preciso ser salvo por Cristo, para você entender o que era ser preso, o que era ser cativo, o que era ser morto, e agora o que é ser vivo, ter voz, olhar, poder falar. É preciso, porque nós somos igreja. Eu estou pregando hoje muito para líderes de célula, para os líderes que cansaram, que o embate não é fácil mesmo, não é. Mas é preciso entender para que somos igrejas igreja e que a igreja e que a que igreja pertencemos. Abram por favor João 10:16. Tá para cá. Sabe por que você não morreu logo após o batismo? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Você não morreu no batismo para que você fosse ativo na fé, para que pessoas conhecessem a salvação em Cristo como você conheceu, para que pessoas sejam ressuscitadas, como sejam vivificadas como você foi, para que pessoas deixem de ser cativos como você deixou de ser cativo. Por isso, não existe aqui, não é o lugar de descanso. Tem um versículo que diz: levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, e não é mesmo, não é. Você foi chamado por Cristo, salvo por Cristo, curado por Cristo, lavado por Cristo, vivificado por Cristo, recebeu um monte de poder para que a igreja aconteça na terra. Você sabia que você é a única expressão, a única, de Cristo para o mundo hoje? Quem vê Jesus hoje andando por aí? O máximo de expressão de Cristo que se vê hoje, o máximo, estou dizendo fisicamente, é crucifixo. Jesus crucificado, que a igreja romana tem. Faz parte da mensagem dela carregar o Cristo crucificado. O máximo que se vê. Mas quem se relaciona com Cristo? Como se relaciona com Cristo? Muita gente hoje vê Jesus como um baita de um profeta. A Rosângela estava falando para mim essa semana que encontrou uma pessoa aqui que envergonhou a gente. A gente não, mas no geral os crentes, que acorda às 5 da manhã para ir dar passe para uma equipe de gente que precisa, 5 da manhã, e eles ficam em média 8 horas ministrando vida de pessoas. Se perguntar para ela sobre Cristo, ela vai dizer: gosto de Jesus, eu gosto dele. Ele é uma boa pessoa, ele ajuda os outros, ele veio para que a vida de alguém ficasse melhor. Se você perguntar para um filósofo, talvez ele diga: eu gosto das ideias de Jesus, eu não gosto muito dos crentes, mas das ideias de Jesus eu gosto. Se você perguntar para um espírita, ele vai dizer: olha, nós seguimos conselhos de Jesus. Mas é o mesmo Jesus que você conhece? É o mesmo Jesus que você conhece? Não é, Rai. Não é, você está certo. Não é o mesmo Jesus que você conhece. Então, por que é que no geral
em volta de nós, morre pessoa atrás de pessoa sem nunca ter ouvido o evangelho da nossa boca. Se nós conhecemos o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre o qual é edificado a igreja, que nós fazemos parte. É interessante, não é? Vocês acham que a igreja, como nós conhecemos hoje, é uma comunidade de irmãos? O que vocês acham? É, né? Uma comunidade de irmãos. Nós tínhamos na nossa célula um ex-maçom. Ele era gerente de banco, deixou de ser maçom, perdeu o emprego de gerente de banco e virou no que é aquilo. Depois dele deixar de ser maçom, ele deixou de ser apoiado pela rede de ajuda dele. E resultado, ele terminou a nossa célula. E ele se converteu. Por isso ele deixou a maçonaria. Um dia, numa conversa com ele, ele falou assim: Juarildo, eu fiquei chocado quando eu entrei na igreja, que a proposta era a irmandade, porque a fraternidade no grupo maçom é disparado muito mais forte e real do que na igreja. Que triste, né? Não é mesmo? Sabe por quê? Porque esse Jesus que foi revelado para Pedro, que estabeleceu a sua igreja sobre uma revelação sobrenatural, quando ele estava sendo assunto, voltando para o céu, ele diz assim: amem-se uns aos outros, essa é a marca que o mundo verá de que eu ainda continuo na terra com vocês, quando vocês se amarem a ponto de serem irmãos. Então, talvez o nosso entendimento de Cristo não esteja sendo de Cristo. É importante para a gente pensar. É importante. Quem é a pessoa, quem é o alvo do nosso evangelismo? Quem é o alvo para nós falarmos? É a pessoa com mais afinidade? É bom, porque com mais afinidade, às vezes atrapalha também. Às vezes por afinidade a gente não fala de outras coisas mesmo daquilo, por não querer atrapalhar a afinidade. É a pessoa que tem carro, que dá carona pra gente, que joga futebol, que é estiloso, que é a pessoa que é bem formado, é a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que nunca vai me pedir nada. Essa é a pessoa alvo do meu evangelismo? O alvo do seu evangelismo é o morto no pecado. O alvo do evangelismo do crente que vive a igreja é quem não consegue reagir. Se ele conseguisse reagir, ele estava tudo bem, estava vivo, estava salvo. Duan, vem cá um pouquinho. E vem você também, garoto. Vem cá. Alguns crentes hoje, por falta de entendimento do Cristo real, ele põe o seu líder de célula numa condição muito complicada. Ele está no pecado, tá? Mortinho da Silva. Não reage, não faz nada. Vem aqui. Não, ele não vem, ele não consegue. Você está morto, está cadáver. Vem aqui, Jesus vai tem um encontro de célula aqui muito legal. Não vem, está morto. Agora eu vou pegar ele, eu sou o líder de célula, tá? Vocês são ovelhas da... Só que você tem um problema. Segura aqui. E você tem um outro problema. Segura aqui. E eu vou tentar pegar ele. Mas os seus problemas fazem o que com o seu líder de célula? Eu estou falando para cristão, o entendimento de quem serve a um Cristo vivo, que é a igreja. Segura aí, segura. Eu preciso buscar ele. Eu preciso. O seu casamento, pois é, né, cara? Esse negócio todo. Segura aí, segura. Não, mas leia a Bíblia e Deus vai ajudar a gente, tá bom? Começa a orar, você e a sua esposa, ok? Mas o seu casamento de novo, e você me segurando, você brigou com a mãe por causa de PlayStation, porque ela não quer deixar, mas cara, vai ler a Bíblia e tal. Agora, olha um crente que viu Jesus e que Jesus é Deus para ele. Põe a mão no meu ombro aí. Empurra. Preciso pegar aquele cidadão, estou com um pouco de dificuldade. Vem cá. Puxa eu. Puxa aqui.
É mais um vivo aqui. Isso aqui. Obrigado, filho. Obrigado, pode sentar. Sabe o crente que não conhece Cristo, que para ele é um profeta, para ele é João Batista, para ele é Jeremias, para ele é alguém bom, sei lá, o que ele faz no reino dos céus é exatamente isso: segurar a liderança pesando para os pastores, não deixa ele avançar no reino das trevas para buscar gente que precisa ser buscado. Agora, a gente que é crente, ele se acotovela aqui e fala: pastor, estou com o senhor, tem que carpir, tá bom, vamos carpir, tem que plantar, vamos plantar, tem que passar a noite acordado, vamos passar, tem que pintar, vamos pintar. Você entende que nessas ações mostra muito de que Cristo nós vemos, que Cristo nós conhecemos? Isso é importantíssimo para que você pense, Imagina a mulher que pesa na cabeça de uma... a Bíblia fala, a mulher rixosa é como aquela goteira na cabeça do homem, assim, que não dá descanso, até que uma hora ele se injuria e sai debaixo da goteira. O homem, sem compromisso, mesma coisa, fica pesando. Então, a mulher pode ir para qualquer lugar. Ela pode ir para a balada, ela pode dançar, ela pode sair com os amigos, ela pode fazer mandinga, ela pode pular 3 ondinhas, ela pode fazer o que quiser. Quando ela quer vir para a igreja, o marido começa a travar, começa a segurar. O filho pode fazer o que quiser, pode fumar maconha, se encha de maconha, filho, se entupa de maconha, vira uma fumaça. Mas quando ele diz: eu preciso... estou sentindo, eu quero ter tempo com Deus. Mas você não fica em casa, você não passa tempo com a gente, mas você só tem essa conversa. Aleluia. Mostra esse vídeo lá. Segurando. Que Cristo você está vendo? Que Cristo você conhece? Que Cristo você conhece? Essa é uma mensagem, ela não é de bater, ela é de despertar. E eu sofri barbaramente falando com Deus. Aquele dia que eu pedi o seu papel, obrigado, aqui na sala de oração, quando eu sentei ali, o despertar da mensagem que era para ser pregado. Num encontro de oração. Vocês sabiam que oração faz parte da vida de crente? Sabia ou não sabia? Quem não sabia não vai levantar a mão, né? Mas agora você sabe, faz parte da vida de crente orar. Tá bom? Crente tem revelação da mensagem de Deus orando. Eu falei de uma mulher, de um homem, de um casal. Casamento pressupõe compromisso. Às vezes a gente casa umas pessoas bem novinhas, que a mentalidade ainda é novinha, e daí senta os dois para jogar PlayStation e comer miojo. Eu comi miojo hoje, né, princesa? Você comeu miojo hoje. Mas senta os dois para comer miojo e não sai para trabalhar. Não precisa de arroz, não precisa de feijão, não precisa de carne, não precisa de leite, não precisa de nada. Precisa jogar PlayStation junto. Esse casamento vai durar? É só quebrar o disco do jogo, acabou o casamento. Vai cada um para casa dos pais de novo porque está com fome. Ser salvo pressupõe anunciar. Ser salvo pressupõe anunciar. Lembram quando Jesus foi numa sinagoga e conversando com o pessoal, ele abriu Isaías, ele falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Lembram disso? Lembram? Por quê? E ele me ungiu para anunciar a boa nova, para que o preso fosse livre, para que o cego visse. Por que você foi livre? Por que você sabia que quando você se entregou para Cristo e se batizou e se levantou, e no momento que você abriu o seu coração para Cristo, Ele entrou no seu coração, esse Jesus sobrenatural que consegue entrar dentro do corpo humano e passou a ter relacionamento com você, jantar com você, tomar café com você. E você sabia que esse Jesus entrou em você por meio do Espírito Santo de Deus que investiu dentro da sua vida? E você agora é uma morada do Espírito Santo de Deus, você sabia disso? Esse Espírito Santo de Deus é o mesmo que Jesus disse naquela sinagoga: o Espírito está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Como é que tem sido o Espírito de Deus dentro de você?
tem provocado, tem arrancado de você louvor, oração, choro, sorriso, alegria? Tem arrancado ou não? Ou é só cabisbaixo? Como é que tá? Pouco dinheiro. E casamento? Acabadão, daquele jeito. E o carro quebrado. Tá indo na igreja? Não consigo, não tenho força. Você começa a ter ideia de que o Cristo que mora numa pessoa, ele veio para vencer o mundo e venceu o mundo? E de que a igreja hoje, ela é sobrepujante e as portas do inferno não resistem à chegada da igreja? Ela não resiste à chegada da igreja. Você percebe isso? Que Cristo nós temos conhecido. Abram, por favor, Lucas 4, 18 e 19. Eu estou demorando? Já deu o meu tempo? Não? Começa alguém a fazer sinal para mim aí a hora que, porque olha aqui, hoje eu não estou de brincadeira. É esse lado e mais isso aqui, e eu estou aqui, ó. Então alguém faz sinal para mim aí que hoje sou eu, hoje é o meu dia. Lucas 4, 18 e 19. Não, estou em Marcos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Segura esse versículo aí, olha para ele. À sua volta hoje, tem pobres precisando do evangelho? Imagina a sua roda pessoal. Tem pessoas precisando de cura física, emocional e espiritual? Tem pessoas? Tem pessoas hoje à sua volta quebrantado de coração? Sabe de uma coisa? Está dentro de você um Deus, Cristo, Filho do Deus vivo, que te fez igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, não prevalecerão sobre a igreja. Se você é a igreja, não tenha medo, seja sobrepujante mesmo, vá ao encontro dessa pessoa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra as pessoas que são alvo do seu evangelismo, não prevalecerão. Você é vencedor em Cristo. A mensagem que você carrega, ela transformou o mundo, já transformou o mundo. O Cristo que você carrega venceu o mundo, ele já venceu o mundo. Você não está indo para uma luta perdida, por mais que pareça às vezes que resistências existem. Você é vencedor em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Isso é para te dar coragem. Agora tem resistência? Tem resistência. Tem pessoas que você chama, você se desmancha de chamar, e toda a desculpa dele começa a gerar em você um sentimento muito peculiar do ser humano, ódio. Tanta desculpa, chega uma hora que você olha para a pessoa, você sabe que ele está mentindo. Ele sabe que você sabe que você está mentindo. E você sabe que ele sabe que está mentindo. Todo mundo. E ele continua dando a mesma desculpa descarada. Aí gera na gente esse sentimento que é ódio, né? Agora, então, por favor, abram Lucas 11, 21 e 23. Eu estou falando isso para te motivar a não desistir. Lucas 11, 21 e 23. Aqui já acharam, claro.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Agora vai. Presta atenção, aí vem vocês. Tem o Satanás segurando esse cidadão da desculpa, esse mentiroso, que tudo é uma mentira. Aí chega você, com um Cristo que venceu o mundo. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quando eu fui buscar o Dick, junto com os dois aqui, quem estava sobre nós? Quem estava sobre ele? Quem estava sobre ele? Quem estava sobre mim? Quem foi que foi buscar? É um mais valente do que o morto, ele venceu a morte. Não existe mais ninguém que possa resistir ao Evangelho de Cristo. Não existe mais alguém que possa resistir ao Evangelho de Cristo. Que o Evangelho não chegue nele. Não existe mais alguém que possa parar o Evangelho de chegar em alguém. Não existe. Se você está inserido numa célula, você é um agente missionário e pessoas precisam conhecer o Evangelho. Não é para, quer dizer, é para aumentar o número de pessoas aqui, aumentar o número dos santos. Claro que é para isso sim. É um prazer ter aqui cheio, por isso tem tantas cadeiras. Senão a gente deixava uma só e já estava bom, né? É para isso que se aumenta a cadeira. O pastor está querendo derrubar aquela parede para fazer a igreja avançar. E amém que avance. Que o seu entendimento de evangelismo, ele aconteça de um jeito. O seu entendimento de apresentar liberdade para quem está preso, de apresentar vida para quem está morto, de apresentar cura para quem está doente, ele seja tão sólido hoje que não caiba mais, precisa derrubar tudo. Porque as pessoas precisam de Cristo, do jeito que você precisa de Cristo. Sobre o valente, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa história não é minha, eu acho até que eu já contei. Contei a história para vocês de um meninão e um menininho que ganhava dinheiro dos pais para poder comprar o doce dele e alguém tomou. Então essa história não é minha, mas ela é real. Ela aconteceu com o pastor Alejandro Bulhon. Ele que contou e eu acredito nele e eu gosto da história dele. Ele era pequenininho e ele ganhava, foi para uma escola, começou a ir para a escola. E ele ganhava dinheiro dos pais, centavos. E o centavo dele dava um pirulito e um suquinho de pacotinho. E ele ia então todo feliz. Ele era um dos poucos privilegiados que tinha um pai bom, como nós temos o nosso Deus, que dava para ele todo dia dinheiro. Ele ia comprar os sucos e o docinho. E 20 centavos. Ele ia, comprava suco, voltava feliz, todo mundo via ele comendo, tranquilo, dividia com os amiguinhos. Só que ele tinha esse tamaninho. Na sala dele tinha um que tinha reprovado 18 vezes, que tinha esse tamanho. Estava lá, maldoso, não estudava. Homem, garoto mau. Ele, um dia, ele indo para a escola, o menino já estava na rua. Falou para ele assim, ó, dá o teu dinheiro para mim. Como assim dá o meu dinheiro? Meu pai me deu. E ele tomou um supapo e foi obrigado a dar os 20 centavos. E o menino falou para ele assim, ó, agora eu vou estar aqui todos os dias e todos os dias você vai me dar esses 20 centavos. Ele disse que ele perdeu a alegria da escola, ele perdeu a alegria da vida. Não só ele perdeu os doces, como ele vivia a humilhação de pegar o dinheirinho dele que ele pegava dos pais. Os pais perceberam a tristeza dele, mas ele tinha medo de contar, porque o menino falou para ele, eu vou matar teus pais, arrebentar com eles, porque ele tinha visto esse menino bater num outro pequeno para tomar os lanches desse outro pequeno também. E ele achou que era verdade. E ele disse que tinha um cidadão lá que andava pela rua que não tinha um braço. E o grandão falou para ele assim, tá vendo aquele cidadão lá? Eu que cortei o braço dele, ele não me deu os centavos? E ele apavorado. Imagina isso na cabeça de uma criança. Vai vendo, presta atenção nessa história para ver a que Deus você serve. Eu pedi para as meninas que se os bebês começarem a movimentar, vocês vão para a salinha dos nenéns, tá bom? Para deixar quem está aqui prestar atenção. Tomava o dinheirinho dele, aquilo dia após dia e meses, e andando para o meio do ano. Um dia
veio para a sala dele um outro menino, grande também, só que boa gente, pacato, tranquilo assim. Ele era grande porque ele era grande mesmo. E ele, todos os dias sofrendo aquele trauma, e sofrendo aquele trauma, e sofrendo aquele trauma. Um dia ele tem uma ideia. Ele chegou para aquele menino e falou assim: ó, você pode ir comigo todos os dias da escola para minha casa? Que ele percebeu que o moleque passava. Por quê? Não, é pelo seguinte, eu te dou 10 centavos todo dia para você ir comigo. Tá bom, vou ganhar 10 centavos, mas por quê? Porque aquele menino toma o meu dinheiro, toma os meus 20 centavos todos os dias. Então eu ganho 10, eu ganho 20, eu dou 10 para você, fico com 10 para mim. Tá bom, tá ótimo, então tá bom. Primeiro dia, o garoto grandão vindo, o outro maldoso aqui, cercou ele e falou assim: cadê? Ele falou: cadê o quê? Olha, que é você andar com um crente do lado. Cadê o quê? Cadê o dinheiro? Já fez assim, sinal do braço lá. Corta para ver. Quando ele foi para segurar esse menino, o grandão veio, catou ele pelo colarinho, deu um supapo nele, empurrou. Ele falou que quando ele viu aquilo, ele voou nesse maldoso também. E pancada desse tamaninho assim, virado no Caio, só que bicuda sem dó no grandão. Nunca mais aquele grandão fez aquilo com ele, e ele pôde dividir o dinheiro dele, e o menino, não sei que desfecho foi, mas ele dividia, e ele teve de novo a alegria da vida. Sabe de uma coisa? Se não é você, tem alguém do seu lado perdendo a alegria da vida, porque o Satanás anda oprimindo, desgraçando, tirando dele o dinheiro, tirando dele a paz, tirando dele o sossego, tirando dele os filhos, tirando dele a esposa, o esposo, tirando a alegria da vida. Mas está sobre você um Deus que venceu o mundo. Existe em você uma mensagem que não pode ser parada, e que as pessoas serão livres, libertas, salvas, curadas em Cristo. É para isso que você é igreja. É para isso que eu sou igreja. Por favor, parem de pesar na cabeça de: eu não vou fazer, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou dar carona, eu não vou dividir o meu lanche, toda vez tem que buscar, toda vez tem que aconselhar, toda vez tem que fazer isso. E pare de pesar no seu líder, chorando as pitangas, como se você carregasse no seu ombro um Cristo morto. Não é, ele é vivo e é ele que te carrega. É ele que carrega você. Nós somos crentes. Tem uma musiquinha que canta assim, né? Porque eu sou crente. É isso. É porque você é crente que o mundo tem medo de você. É porque você é crente que milagres acontecem do seu lado. É porque você ora que pessoas são curadas. É porque você aconselha que famílias são salvas. É porque você busca e leva que pessoas conhecem a Cristo. O pastor tem insistido, batido numa tecla aqui, que é: aprendam sobre o START. Aprendam sobre o START. São as bases para que você anuncie o evangelho com liberdade, com tranquilidade. Se você ainda não tem um conhecimento profundo, são todas as bases que você precisa. Está ali para você apresentar esse Cristo vencedor para a pessoa que está do seu lado. Procurem, pergunte para a gente, vivam, aprendam o START, mas tenham em você uma mensagem sólida, porque as pessoas ao seu redor precisam, e você e eu também precisamos. Viramos a página. Eu vi o lamento de um major do exército brasileiro, que serve no norte do país, dizendo que ele treina alunos o tempo todo em situações difíceis, campo difícil de guerra, e difícil mesmo assim, a ponto de virarem homens de verdade, prontos para a guerra. E alguns alunos vão e fazem um curso com ele. Ano que vem, está o mesmo soldado
fazendo um outro curso com ele. Ano que vem, aparece de novo a mesma, como é que é o nome daquilo? É Biriba? O nome daquilo? Como é que é o nome? Ou Brevet? BV? Ah, sei lá, esse negócio aí, aquele que aparece aqui, que identifica o soldado. Ele aparece de novo o mesmo soldado, fazendo um outro curso com ele. E ele, uma hora ele se injuriou, ele falou assim: peraí, esses soldados treinam, curso, passa a vida fazendo curso e o exército pagando o salário deles e nunca vão para a guerra, não dá um tiro, que esforço mais jogado fora. Só que isso é para a gente, é curso disso, curso de libertação, é curso de salvação, é curso de transformação, é curso de educação, é curso de falar novas línguas, é curso de tudo, curso de expulsar demônio. Mas a vida do crente, cheio de curso, não acontece nada. Em volta dele não acontece nada, e vez por outra ele está chorando no gabinete pastoral, porque a coisa não está andando bem. Faça curso, mas empregue o seu curso. Faça curso no reino. Existe mesmo. A princesa passou pelo Silce esses dias atrás, depois passou por um seminário de oração, e passou pelo seminário de oração. Dá de manhã, eu saio para fazer umas entregas. Quando eu volto, vem ela, pega na minha mão, fala assim: você quer orar comigo? E daí me bota de joelho lá. Sabe por quê? Porque o curso que ela fez, ela está empregando, ela está usando, ela usa os tópicos que aprendeu. Ela para de frente com aquele mapa: Senhor, estou orando por essa região aqui hoje, por esse aqui, pelos crentes que estão lá. O curso de oração dela valeu, porque ela está orando. E eu também. Às vezes arrastado, ela me puxa, né? Mas deixa os botijões para lá e vem aqui orar comigo. É bom que você faça curso, é muito bom. Mas empregue, pregue, fale, anuncie. Feche seus olhos, por favor. Senhor, o Senhor é Cristo, Messias, Deus, esteve na terra, nasceu como criança, cresceu homem, viveu sem pecado, pregou na terra, anunciou o reino dos céus. E para que o reino fosse anunciado, o Senhor enfrentou toda a resistência satânica. E o Senhor nos libertou. E para dar mostra disso, Senhor, para silenciar o inferno e a morte, o Senhor morreu no nosso lugar. E o Senhor ressuscitou o Rei, poderoso, majestoso, nome sobre todo nome, para que nós vivêssemos por essa égide, de que o Senhor é Rei, poderoso, majestoso, nome sobre todo nome, do qual toda hoste deve se dobrar, toda potestade deve se dobrar, todo principado, tudo que é espiritual, físico, deve se dobrar. A terra se dobra à tua palavra, a natureza se dobra à tua palavra. E o Senhor nos colocou como agentes do anúncio dessa vitória na terra. Senhor, por favor, nos converta hoje. Espírito Santo, nos converta de que o Senhor é Deus e não um homem qualquer. Que o Senhor é Deus e não um portador de uma mensagem só. O Senhor é o libertador da humanidade na terra. Senhor, aumenta em nós a coragem, a vida, a força, o vigor. Abre os nossos olhos, desperta em nós, Senhor, a única via que existe de contato nosso com o Senhor direto, que é a oração. Desperta em cada homem, cada mulher, cada criança nesse lugar o entendimento de que o Senhor responde a orações, Senhor.
Que ninguém mais aqui seja subjugado pelas situações humanas ou espirituais, mas que o Senhor seja Deus na vida de todos nós. De todos nós. Esse é o meu pedido, Pai, para o Senhor. Nos desperta, nos converta hoje, de que nós somos igreja, a igreja poderosa que o Senhor instituiu na frente de Pedro aquele dia. Nós somos a mesma igreja que o Senhor quer acrescentar os salvos, que nós não somos os únicos, que devemos nos amar uns aos outros, que devemos confiar na Tua palavra por onde ela manda andar, que devemos não ter medo mais, que devemos não nos apegar às coisas como se isso fosse nosso Deus, como se carro, casa, empresa, carreira, filhos, como se isso fosse o nosso Deus, a nossa idolatria. Não. Senhor, converta a nossa mente de que nós pertencemos ao Senhor, fomos salvos pelo Senhor, fomos chamados por graça do Senhor, fomos vivificados pela morte do Senhor, ganhamos o direito e ingresso ao céu pela ressurreição do Senhor, que o seu sangue estando em nós é a marca que nos identifica com o céu, como Cristo andando pela terra, e o mesmo poder que esteve no Senhor físico aqui, continua em nós de avançar por mundo adentro para que o mundo seja salvo. Coloca em nós, Senhor, nos converta o coração para entendermos que nós somos igreja, nós somos a Tua igreja que arrebenta com as portas do inferno. Senhor, eu quero te fazer um pedido especial, começando pelo meu aparelho, que comece a danificar todo o aparelho que tira a comunhão nossa com o Senhor, que comece a estragar, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, clamor, é meu clamor, Senhor, eu só não estou gritando, mas é meu clamor, que comece a faltar dinheiro para quem anda empregando no que não é pão, comece a faltar esse recurso, Senhor, o que atrapalha a comunhão da pessoa com o Senhor. Senhor, eu quero te pedir que os casamentos aqui, que têm achado motivo em outras coisas para separar as famílias, que todas essas coisas comecem a apodrecer agora em nome de Jesus, para que o casal entenda que ele só tem um ao outro e os dois têm o Senhor. Senhor, eu quero te pedir que todo progresso aqui, que tira as pessoas do Senhor, que tem o coração, que um dia entregaram o coração para o Senhor, deixando que o Senhor liderasse, que todo progresso que tem feito afastamento, deixe de acontecer, as portas se fechem em nome de Jesus. Começando pela minha vida, Pai, começando pela minha vida, nos ajuda não só ser salvos, mas testemunhar a salvação para quem está precisando na terra, e a terra está precisando, Senhor, ela está precisando. Esse é o meu pedido para o Senhor hoje, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler com vocês um último, Mateus 24:14. Quem espera? Quem aqui espera ardentemente? Espera mesmo, de verdade, tem esperança na volta de Jesus? Eu não sei como você imagina, mas tem esperança na volta, né? Aquele moço lindo, que um dia não tinha beleza alguma, mas agora lindo, Senhor, Rei, Majestade, descendo de uma forma do céu, que o mundo todo possa enxergar, que o mundo tenha que enxergar, seja obrigado a enxergar, e você é um dos que faz parte da equipe dele, a igreja. Você faz parte da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam. Você sonha com isso? Leia Mateus 24:14 comigo. Aqui.
Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vocês estão lendo? Vou te fazer um pedido. Quero que você levante a voz agora e faça junto comigo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou até a primeira vírgula, vocês seguem até o fim, tá bom? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos fazer de novo, só que agora eu quero que você se inclua no segundo versículo e no primeiro também. Que você se inclua. Agora você é um agente ativo. Jesus vem, é promessa dele, ele vem, mas ele só vem quando o testemunho a todas as gentes acontecerem. Qual é o único órgão na terra que é capaz de anunciar o evangelho de Cristo? É a igreja. E nós somos a igreja. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. É isso, juntos somos igreja. É isso aí. Só ele ali que não, mas de resto, todo mundo é igreja. Não, tem crente que não acredita na mensagem do evangelho. Não acredita. Você pensa que é brincadeira? Não, não é. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O fim só acontecerá, Cristo só voltará quando eu e você entender que Jesus é Deus, e que o humano precisa ser salvo por Deus, e que não há outra pessoa responsável por anunciar esse evangelho a não ser eu e você. Portanto, líder, se motive, levante a sua cabeça e avance, pise firme mesmo. Junte com você 2 ou 3. Eu já catei meus 2 ou 3. Agora meus 2 ou 3 o Willis, Thalita, a Rosana e o Tiago, que estão comigo. E penso que eu já estou formando eles atrás de mim aqui, para a hora que eu fraquejar, eles me empurrando, para a gente avançar para onde precisa avançar. E é assim que é. E quando acontece alguém, aparece uma pessoa do lado para ouvir, vou eu atrás deles aqui acotovelando vamos para casa dessa pessoa, vamos para casa dessa pessoa, vamos para a praça, vamos falar. Não vai ter volta de Cristo coisa nenhuma se eu e você não pregar o evangelho. Deus abençoe.